conforme conversamos, a reunião está sendo gravada, tá? Deixa eu falar algumas informações. Nós iniciamos agradecendo muito pela participação de todas e todos, né? Eu sou a professora Kelly, que vou moderar aqui a nossa sala de apresentação, juntamente com o professor Alexandre. Enquanto isso, algumas pessoas estão entrando, né? E daqui a pouquinho eu vou passar um comunicado geral, né? Algumas orientações gerais para o andamento aí das apresentações, tá? Vou colocar também no chat as orientações de uma forma geral, tá bem? 2 minutinhos a gente já inicia. Tudo bem, gente? Colocamos então as orientações gerais aqui no chat. Eu vou passar com vocês, porque caso haja alguma dúvida, né? E logo então a gente começa, tá? Então vamos a essas orientações iniciais. Mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos ao nosso evento. A gente orienta que vocês testem o seu áudio, né, o seu microfone, caso alguém queira testar, a gente já faz isso assim que eu terminar as orientações, tudo bem? Solicitamos que a gente mantenha o áudio e o vídeo desligado enquanto não estiver falando. Na hora da apresentação, sim, abra, né, seu áudio, caso seja possível, seu vídeo. A ordem das apresentações, né, vai ser a mesma que está na programação geral. A gente tem a sequência que foi disponibilizada, né, e a gente vai, deixa eu só fazer uma conferência, né, se todos estarão aqui. Daqui a pouquinho eu coloco
eu projeto aqui a sequência e a gente só confere, né, se todas as pessoas que vão apresentar estão na sala, tá bom? Só esclarecendo, caso no momento de chamar, né, para a apresentação, os apresentadores não estiverem, aí essa apresentação vai para o final da sequência, tá bem? Na sessão de apresentação, então, cada apresentação tem ali o tempo de 10 minutos para cada trabalho, né? Podem projetar o material, e os avaliadores podem fazer perguntas, né, pontuais, mas aí a gente sugere, por uma questão mesmo de organização, que as perguntas sejam feitas no final de todas as apresentações, tá bem? Aí nós disponibilizaremos um tempo para isso. Para os avaliadores e avaliadoras, né, é avaliação somente online. Foi enviado para vocês um e-mail, né, com um lembrete e o link para o formulário de avaliação. E a gente sugere que a avaliação de cada trabalho seja feita logo após o término de cada uma das apresentações, para que haja um melhor momento, assim, de relembrar, né, tá mais fresco na memória os detalhes de cada trabalho, tá bem? A gente tenta também fazer de forma que haja esse intervalo entre uma apresentação e outra, que será breve, né, um intervalo breve, tá bem? Lembramos também que está aberta a votação popular dos trabalhos, aí é preciso, então, logar na página do evento, a página está colocada no chat, né, a página da fecif.com.br/play, e lá, então, é possível votar nos melhores trabalhos, né, que você julgar. E última informação, os certificados de apresentação e de avaliação serão disponibilizados na página do evento, tá bom? Isso aí, gente. Vamos, então, alguém gostaria de testar o áudio? Eu vou colocar aqui a sequência de trabalhos para a gente só conferir se temos pessoas aqui, tá bem? Então, por gentileza, nós temos aqui já a pessoa que vai apresentar o primeiro trabalho, que é estudo da viabilização de construção de telhado verde. Temos? Sim. Ótimo, obrigada. É bom que já testa o áudio, pelo menos, né, gente? O segundo grupo, que é etanol de bagaço de cana, está presente? Acho que... Olá, bom dia. Eu sou a professora dos próximos grupos, então a gente vai colocar tudo numa sequência na mesma apresentação, tá? Ah, tá bom. Dos Mas próximos, já incluiu do etanol de bagaço de cana? Isso, todos os grupos estão aqui. Tá bom. Então, é todos até o final? O último grupo é o bagaço da melancia, aguardente de melancia. Tá Tá? joia, então, todo mundo presente. Ótimo, tá joia. Temos, então, a sequência aqui, e a gente pode, então, dar início, né, às apresentações de trabalho, tá bem? Vamos lá, vou colocar aqui, vou fechar minha câmera, e aí, então, as pessoas que vão apresentar, né, podem projetar, iniciar o trabalho, a gente vai também dar uma organizada no tempo, né, questão dos 10 minutos. Bom dia, gente. Fiquem à vontade para projetar e assim se sentirem, já pode iniciar. Se sentirem, né, prontas, podem iniciar. Bom dia, vamos compartilhar. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Gabriela. Bom dia, sou a Jennifer. Iremos apresentar o trabalho com o título de Estudo da Viabilização de Construção de Telhado Verde para análise de redução dos escoamento de água pluvial e melhoria do conforto térmico. Nossos orientadores são a Carla Isabel dos Santos e o Rodolfo Porões. Nós iremos apresentar juntas, porque nós temos um grupo de trabalho, são 2 trabalhos com o mesmo tema, e inicialmente eu que iniciei o trabalho e depois a Jennifer concluiu. O que é um telhado verde?
O telhado verde é uma cobertura de vegetação que é colocada em cima de um telhado de alvenaria. E qual que é a importância dele? Bom, ao longo dos anos, né, foram se intensificando a urbanização. E com isso vieram diversos problemas ambientais, como, por exemplo, o aumento acentuado no escoamento superficial das águas pluviais, diversos problemas relacionados a enchente, erosões, desconforto térmico e também altos níveis de poluição. A ideia dos telhados verdes surgiu em 604 a.C., com os jardins suspensos desenvolvidos na Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Porém, foi lá em 1920 que o estudioso Le Corbusier ele definiu o conceito e desenvolveu a ideia de terraços jardins. E trazendo mais para um panorama de Brasil, a gente tem o edifício Matarazzo, que foi construído em 1939, no Brasil, que atualmente é a sede da Prefeitura de São Paulo. Existem dois tipos de telhados verdes, o telhado intensivo e o telhado extensivo. O telhado intensivo, ele é maior, ele possui mais de 20 centímetros de espessura, suporta uma maior variedade de plantas, ele é mais pesado, ele exige mais manutenção e também necessita de um maior planejamento para ser implementado devido à questão estrutural, porque ele tem um peso muito maior, e o peso pode danificar a estrutura do telhado de alvenaria. Já o extensivo, ele é fino, ele é leve, ele tem 8 centímetros de espessura, ele é mais viável financeiramente, entretanto, não suporta altas quantidades de água. O telhado, ele possui diversas camadas. Aqui na imagem, os senhores podem ver um telhado extensivo, né? Ele possui o telhado de alvenaria, a membrana à prova d'água, a barreira contra raízes, o sistema de drenagem, o tecido impermeável, a terra e a vegetação. Essas camadas são constituídas dos seguintes materiais. A manta asfaltática e geomembrana de PAD funcionam como impermeabilizantes e impedem com que a umidade do telhado verde ultrapasse indo até o telhado de alvenaria. Outros materiais que também são utilizados é a espuma de polietileno e a manta geotextil. Esses dois materiais são utilizados como barreira anti-raiz. E, por fim, a gente utiliza também pedra brita, argila expandida e grama esmeralda, que são materiais simples de jardinagem. Desculpa interromper, gente. Eu não estou ouvindo, não sei se o áudio só veio ruim para mim. Alguém pode confirmar se também não está ouvindo a fala agora? Eu também não estou ouvindo, Eu também não. Eu não sei se foi alguma questão de mudança, porque a fala anterior a gente estava ouvindo, né, gente? Não sei se o grupo consegue fazer alguma mudança não sei, de ficar mais próximo, de repente, algo do tipo. Desculpa interromper, que não estava dando para ouvir mesmo. Tudo bem, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode continuar ouvindo? Sim. Bom, eu vou falar um pouquinho das funcionalidades do telhado verde. A primeira é em relação à chuva, porque o solo e a vegetação retém parte da água da chuva. E isso controla o pico, o volume, a frequência da cheia e das inundações. Além disso, ele também é uma área de convívio e recreação. Bom, agora, a sua ação sobre as temperaturas. Por conta dos telhados estarem diretamente ligados com o calor, a temperatura dentro dos ambientes, ela varia muito, ela pode chegar a ser bem alta. Então, a vegetação do telhado pode fazer com que o calor seja refletido de volta ou absorvido. E isso faz com que, em dias muito frios, a temperatura não seja tão baixa. E isso, nos dias de calor, faz com que o uso de aparelhos de resfriamento, como ventiladores e ar-condicionado, seja melhor. E isso economiza energia, porque a temperatura
Então, nós temos como objetivo mostrar o desempenho do telhado verde e a maneira de amenizar as ondas de calor provenientes da falta de vento. Além disso, aumentar a capacidade de diminuir as temperaturas externas e reduzir o uso desses aparelhos. E, por fim, propor uma metodologia para o desenvolvimento de um protótipo para implementação no campo de capacitação. E, como material e métodos, nós fizemos um levantamento de informações de textos científicos e revisão de literatura para captação de água pluvial e para conseguir implementar o telhado verde em pontos. Então, agora, para os resultados e pesquisas. Neste evento, nós temos a avaliação de escola. Em 2012, Tavares fez uma comparação de um telhado de barro comum e um telhado verde. Entre os dois telhados, há uma margem impermeável. Durante esse experimento, ele constatou que a margem impermeável ela retém mais água que o telhado verde e o telhado de barro. Porém, é inviável o telhado impermeável, pois a água somente escorreria. Então, em comparação com o telhado verde e o telhado de barro, o telhado verde retém mais água. Sobre a temperatura, a TUSO, em 2013, fez uma comparação de dois prédios no estado de São Paulo. Ambos os prédios têm ventilação feita por janelas, não tem ar-condicionado. Então, o ar circula livremente. Um dos prédios tem telhado verde intensivo, com vegetações de grande porte que requeriam até mal, e o outro tem uma camada de telhado de concreto. E ele percebeu que durante os picos de radiação solar, que é entre as 10 da manhã e as 6 da tarde, o nível, a temperatura, ela foi reduzida em aproximadamente 4 graus. Bom, e após uma revisão bibliográfica, a gente concluiu que o melhor tipo de telhado para o esquecimento da Guaracetuba é o tipo extensivo, pois ele necessita de menores investimentos, se adequa à necessidade do campus e também ao tipo de estrutura presente aqui. Outro ponto que a gente levantou é que, quando o nosso projeto for implementado, ele será o primeiro telhado verde oficial da região do Alto Tietê. Aqui estão nossas referências. Muito obrigada. Nós que agradecemos, parabéns pelo trabalho. Os avaliadores, então, né, podem usar esse tempinho da troca de apresentação. Daqui a pouco, o próximo grupo, se quiser projetar, né, se começar a se organizar, enquanto os avaliadores e avaliadoras estão aí fazendo a avaliação do primeiro trabalho. Obrigada, gente. Obrigada. Encheu a tela, professora? Testar o áudio. Gente, bom dia, prazer. Todo mundo me ouvindo? Só um minutinho, o professor Antônio. Professor Antônio, eu vou encaminhar, então, tá bem? Só, a gente já coloca para você, peraí. Você pode, por favor, disponibilizar o seu e-mail? Porque aí eu já mando direto no seu e-mail. Acabei de enviar no seu e-mail, tá bom, professor? Dá uma olhadinha, por gentileza. Encaminhei o e-mail que foi enviado pelos organizadores.
tá bom? Professora, você recebeu? Ah, acabei de ver aqui, tá joia. Muito obrigada. Nós podemos iniciar, só precisa de um tempinho, né, já que o e-mail não tinha ido antes, né, para fazer a avaliação do primeiro trabalho. Tudo bem, gente? Dá só mais uns minutinhos? Foi uma questão técnica, o professor não ia conseguir avaliar, não Tudo bem, tinha, professora. Não tá tem bom? problema nenhum. Obrigada, gente. Ah, o professor Antônio falou que já podemos continuar. Ótimo. Bom, dando sequência, então, pessoal, fiquem à vontade para a apresentação do trabalho. Eu vou começar aqui a anotar o tempo, tá? Gente, bom dia, prazer, meu nome é Gustavo. Nós somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão. Somos alunos do terceiro ano do técnico açúcar e álcool integrado ao ensino médio. E o nosso projeto é o etanol do bagaço da cana, ou também chamado de etanol de segunda geração. Bom, o que é o etanol de segunda geração? O etanol de segunda geração ele é produzido a partir do bagaço da cana e não do caldo da cana fermentado, que é aquele etanol que a gente compra em postos de gasolina, né? Ele possui algumas vantagens e também possui algumas desvantagens. Gente, bom dia, prazer. Meu nome é Vitor Hugo. Eu vou falar um pouco sobre as vantagens. Uma das vantagens, eu não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, a usina da Raízen, ela conseguiu aumentar a sua produção de etanol de 50% para mais se aumentar a sua área de cultivo. E agora, nessa temporada nova dos carros da Fórmula 1, por exemplo, a Ferrari em específico vai usar etanol de segunda geração como abastecimento do seu carro. Prazer, meu nome é Caio. Agora eu vou falar sobre as desvantagens. Ainda não é economicamente viável para as indústrias, pois existem processos adicionais, como a hidrólise, que são evitados quando o bagaço é utilizado na geração de energia. Bom dia, eu sou a Nicole e o objetivo do nosso trabalho é produzir etanol a partir do bagaço da cana-de-açúcar. E estes são alguns equipamentos que a gente usou e os materiais que a gente usou para fazer o etanol. Os métodos. O primeiro passo, o bagaço foi seco e triturado. O segundo passo foi a hidrólise ácida, onde adicionamos o ácido sulfúrico para eles quebrarem a fibra da cana e acessar os açúcares presentes. Nesse mesmo processo, adicionamos o ácido dentro de um becker, junto com o bagaço triturado e deixamos agir por um tempo. O terceiro passo, a gente fez a medição do Brix e a gente ajustou o pH na hora da fermentação para fermentar melhor. No quarto passo, a fermentação. Adicionamos a levedura no caldo tratado para que elas possam consumir os açúcares presentes e produzir o famoso etanol. Aí depois ele foi para a centrífuga, onde separou em duas partes, a sólida e a líquida. E a parte líquida foi para a destilação. Na parte da destilação, essa parte líquida que foi separada pela centrífuga, a gente aquece um destilador de rota, que vai separar os componentes, a água do etanol, pela sua temperatura de ebulição. Aí são algumas imagens dos processos. O primeiro, por exemplo, está separado. No primeiro Erlenmeyer, o bagaço triturado, e no segundo Erlenmeyer está acontecendo a hidrólise. Na segunda imagem é a pós-hidrólise, já filtrada, e na terceira imagem está ocorrendo a fermentação. Logo em seguida vem a centrífuga. Da centrífuga a gente pode notar ali que está a parte sólida bem separada da líquida no fundo. E também em seguida também já vem a destilação. Ali são algumas partes do resultado da discussão. O nosso caldo inicial, a gente teve 7,5 grau Brix e o pH de 2,7 por conta da hidrólise ácida. Por isso que o caldo ficou bem ácido. Já no caldo ajustado, a gente adicionou sacarose, a gente ajustou esse caldo e também ajustamos o pH adicionando hidróxido de sódio. A gente consegue perceber que a hidrólise ácida teve sucesso suficiente, pois acessou a sacarose que estava presente no bagaço da cana, que apresentou 7,5 grau Brix. Já na parte da destilação, a gente também foi feliz. A gente conseguiu produzir álcool, mesmo que a 1%. E o nosso objetivo foi atingido, a gente conseguiu fazer o etanol, mas o resultado não foi muito bom. E o que a gente poderia ter melhorado é ter usado outra hidrólise, outro tipo enzimática, e ter usado outro destilador. E é isso, nosso trabalho, as referências. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela apresentação do trabalho. Parabéns pelo trabalho. Vamos, então,
dar esse tempinho para os avaliadores poderem, né, fazer a avaliação. E, enquanto isso, o próximo grupo que vai apresentar o próximo trabalho, se quiser já colocar, testar o áudio, colocar a apresentação, fiquem à vontade. Eu não falei porque a professora tinha comentado que já estava na sequência, né? Mas eu preciso falar, né? O próximo seria a produção de etanol a partir da laranja, tá bem? Obrigada, pessoal. Só mais uns minutinhos e a gente já dá sequência, tá bem? Tá ligada? Tá na frente. Pode? Não tá aparecendo. Bom dia, meu nome é Vitória. Essa é Eduarda, Ingrid e Júlio. Somos do terceiro ano de açúcar e álcool do Instituto Federal Campus Matão. Eu vou falar um pouco do nosso projeto integrador, que foi o etanol da laranja. Pode passar. A gente escolheu esse tema porque aqui na nossa região é uma grande exportadora de suco da laranja. Basicamente, para a gente produzir o etanol é necessário uma fonte de açúcar e de levedura. A fonte de açúcar que usamos foi a laranja e a levedura foi o fermento biológico. Agora eu vou passar para o Eduardo. O nosso principal objetivo foi produzir o etanol a partir da laranja. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as etapas. A primeira etapa, a gente extraiu o caldo. Primeiro a gente higienizou a laranja e depois levou elas ao liquidificador. Depois disso, a gente fez a segunda etapa, que é o ajuste de pH e Brix. O Brix, basicamente, mede o teor de açúcares que está no caldo. A gente tem que fazer essas análises porque, como a levedura é um micro-organismo muito sensível, a gente precisa ambientar o nosso espaço para que elas consigam produzir. Algumas especificações é que o pH seja 4,5 até 5, o Brix tem que ser 18 e a temperatura do caldo tem que ser de 20 a 25 graus Celsius. Agora eu vou passar para a Ingrid, ela vai falar um pouco da terceira etapa. Da fermentação. Na fermentação, fizemos dois processos, que seriam a análise do Brix e do pH. E logo após, fermentamos o caldo, para que não tivesse nenhum tipo de contaminação bacteriana, e depois deixamos o caldo esfriar em uma temperatura ambiente, né, para poder adicionar as leveduras. E, ao deixar o mosto por 48 horas no shake, mais ou menos. Vou passar para o Júlio agora. Eu vou falar sobre a quarta etapa, sobre a destilação. Antes de a gente fazer a destilação, a gente fez a reciclagem das leveduras, utilizando a gente utilizou a centrífuga para fazer a separação das leveduras. Depois de a gente fazer um processo de reciclagem, a gente levou para fazer a destilação, que é o processo de separação de duas ou mais substâncias do nosso mosto. Após fazer a destilação, nosso moço, a gente fez a análise do nosso caldo, que ficou 28,6 graus GL, que é o nosso etanol. Agora um pouquinho sobre os nossos resultados. No caldo inicial, a gente conseguiu um Brix de 13,7 e o pH de 6. Depois de ajustado, a gente conseguiu colocar o Brix em 18 e o pH de 4,5. O nosso destilado, que foi o teor alcoólico que a gente conseguiu, foi de 28,6. A gente concluiu que a gente conseguiu produzir o etanol, mas infelizmente não chegamos ao nosso objetivo principal, que era ser 96 graus GL. E é isso o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação, parabéns pelo trabalho, pessoal. Obrigada. Vamos dar agora um minutinho, né, para os avaliadores poderem fazer a avaliação do trabalho atual.
Ok, Olá, pessoal. o próximo grupo já pode começar, professora? E acredito que sim, se os avaliadores precisarem de mais algum minutinho, vocês avisam para a gente, tá? Mas acredito que sim. Podemos, então? Então, o próximo grupo, se quiser testar o áudio, se quiser iniciar, já vou anotar aqui o tempo. Bom, podem iniciar. Olá, bom dia. Prazer, meu nome é Guilherme, essa é a Júlia Lunardi e Victoria Tassi. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de etanol a partir da manga. O nosso TCC consiste em mostrar que é possível produzir o etanol a partir da manga e de qualquer outro fruto que tenha bastante sacarose. Foi escolhida a manga porque a manga Palmer ela tem um caroço menor, que é a baixa fibras, né? Baixa concentração de fibras, que são aqueles fiapinhos que ficam na boca, e um alto teor de açúcares. No nosso objetivo foi analisar que é o potencial da manga Palmer na produção de etanol. A extração do caldo, na primeira parte, a gente descascou a manga, tirou o caroço, deixou só a polpa. Trituramos ela no liquidificador, colocamos um pouco de água destilada, que são água sem sais minerais, e coamos umas 2, 3 vezes para melhorar nosso caldo. Aí, o tratamento do caldo, que a gente começou fazendo o Brix, que o Brix no inicial foi de 9,6. A gente colocou um pouco de sacarose nele, com o grau Brix da sacarose de 80 graus. Que foi mais ou menos 135 ml de sacarose, para a gente deixar ela em 17,1, que é aproximadamente o 18 que a gente precisa. A parte de pH, a gente não teve ajuste, porque deu certinho, que deu 4,42. Com o mosto tratado, a gente jogou 0,64 gramas de fermento em 20 ml de mosto para 5 Erlenmeyers e deixamos em um shaker por 24 horas, fermentando. O shaker é um equipamento que tem como objetivo a agitação constante das amostras e ter uma temperatura totalmente controlada. Tendo isso, faz um ambiente perfeito para as leveduras, assim tendo o resultado proposto, o mosto fermentado. Após a fermentação, adicionamos 180 ml de mosto para complementar 200 ml de cada recipiente e deixamos fermentando novamente. Após o processo de fermentação, vamos para a centrifugação, cujo propósito é a retirada dos componentes sólidos, como o fermento e as impurezas presentes, em uma alta velocidade. Na centrífuga é importante equilibrar os pesos, não podendo ser muito pesado para um lado, senão o resultado dará errado. Foram deixados por volta de 15 minutos, tendo por fim o fermento grudado na parte de baixo e o líquido desejado solto na parte de cima. Foram necessárias 3 tentativas, onde a nossa primeira tentativa deu errado, por causa da parte de fermentação, tendo um péssimo resultado na nossa destilação. A segunda tentativa, a gente teve um baixo teor alcoólico, e na nossa última tentativa foi obtido maior teor alcoólico, conseguindo 54,8 graus GL. E foi melhorado em todos os aspectos. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela apresentação do trabalho. Parabéns pelo trabalho. Os avaliadores, então, têm esse tempinho para iniciar a avaliação do trabalho, que foi apresentado agora, né? E daqui a pouquinho a gente dá a sequência, tá bom? Próximo trabalho será o trabalho licor de laranja. O grupo pode colocar a apresentação, testar o áudio, enquanto os avaliadores estão fazendo a avaliação do último trabalho. Aí a gente já inicia.
Os avaliadores, podemos iniciar a próxima apresentação? Vocês precisam de mais algum tempinho? Bom, acredito que a gente possa iniciar. Não houve mensagens no chat, né? Então, acredito que a gente possa iniciar. Não, sem mensagens, Kelly. Tá joia. Então, o grupo que quiser, se quiser, pode iniciar, por gentileza, a apresentação. Bom dia, meu nome é Camila. Eu sou a Angélica. A ideia inicial do nosso projeto é a produção do licor de laranja de forma artesanal, porém própria para o consumo. O objetivo do nosso projeto era a gente fabricar a nossa própria cachaça para a produção do nosso licor. No processo da fabricação da nossa cachaça, a gente adicionou 500 ml de caldo de cana e colocou 0,98 gramas de metabisulfito de sódio para evitar a contaminação bacteriana. A gente fez a correção do Brix e do pH. Depois a gente passou pelo preparo do pé de cuba. Foi separado 10% do volume do moço e adicionado 3,7 gramas de levedura. Foi mantido por 24 horas em um shaker a 28 graus Celsius. Depois a gente passou pela fermentação, que após as 24 horas foi adicionado essa mistura com a levedura ao restante do mosto. Foi acompanhada essa fermentação diariamente. O mosto ficou na incubadora durante 24 horas a 30 graus Celsius. Depois a gente passou pela centrífuga, que o vinho formado foi centrifugado, com a função de separar a levedura. Depois a gente passou pelo último processo, que foi a destilação. O vinho sem a levedura foi destilado para separar a água do álcool, na temperatura de 78 a 80 graus Celsius. E aqui a gente tem uma tabela mostrando os resultados do nosso caldo. O caldo inicial teve o Brix de 15,8 e o pH de 5,84. Depois de fermentado esse caldo, o Brix abaixou, foi para 9,9 e o pH, infelizmente, a gente não mediu depois da fermentação. Depois da destilação, nossa amostra teve o teor alcoólico de 0,6 graus GL. O objetivo do nosso projeto era conseguir fazer uma cachaça com teor alcoólico de 48 graus GL, mas infelizmente o teor que a gente conseguiu foi de 0,6 graus GL. As possíveis causas do baixo teor alcoólico pode ter sido a contaminação do caldo, a adição de metabisulfito de sódio no começo do processo, ou a contaminação de algum equipamento. Sem o sucesso da produção da cachaça artesanal, foi utilizado 2 litros de cachaça, pronto para a fabricação do licor de laranja. Para fazer nosso licor de laranja, a gente utilizou 2 litros de cachaça para 12 laranjas. A gente higienizou as laranjas, cortamos em cubinhos. E essa mistura a gente acrescentou com a cachaça e ficou na geladeira uma semana em conserva. Depois de uma semana em conserva dessa mistura, a gente separou o caldo alcoólico do doce. A gente fez um caldo doce. Depois de frio esse caldo doce, a gente juntou com o caldo alcoólico e reservou em um outro recipiente, deixando na geladeira aproximadamente por um mês em conserva. Depois a gente engarrafou e está pronto para o consumo. É isso o nosso projeto. Obrigada. Obrigada pela apresentação e parabéns pelo trabalho. Vamos dar agora alguns minutinhos para as avaliações e daqui a pouco a gente vai retomar com o trabalho melancia, né? Estudo da melancia na fabricação de aguardente. Só um minutinho para que os avaliadores possam, então, avaliar o último trabalho.
Os avaliadores, conseguimos esse tempinho? Precisa de mais algum tempo? Por mim, tá ok. Obrigada. Podemos iniciar, então, tá bem? Bom dia, eu sou a Maria Fernanda, nós somos o terceiro ano de açucarial do Instituto Federal de São Paulo, Campus Matão. O nosso projeto é sobre a utilização da melancia na fabricação de aguardente. Como transformar a melancia em cachaça. Bom dia, eu sou a Isabela. Bom, a gente usa a melancia porque ela é uma fruta muito rentável para os pequenos trabalhadores. No norte e nordeste brasileiro, eles utilizam muito a melancia, porque é uma fruta que não precisa de muito investimento de capital e nem de muita tecnologia. Então, para eles seria uma forma de gerar lucro produzindo mini usinas. Bom dia, eu sou a Carol. Eu vou falar um pouquinho do nosso objetivo, que era produzir aguardente a partir da polpa da melancia. Eu vou explicar o que é aguardente, que, assim, por definição, são bebidas fortemente alcoólicas, feitas a partir da destilação e fermentação de mostos açucarados. O mosto, ele é um caldo que estava muito concentrado, a gente precisou diluir ele para poder passar para o processo de fermentação. Esse mosto, ele é natural do caldo, é como se ele fosse um melaço. E para a produção de aguardente, a gente precisa de uma fruta ou de um vegetal com alto teor alcoólico, de 38% a 54% mais ou menos. Vou falar um pouquinho da preparação. O processo ele começa pela preparação da melancia. A gente separa uma certa quantidade da fruta, bate no liquidificador com água destilada até virar um caldo. Aí a gente peneira para retirar todos os resíduos sólidos, né, que aqui no caso são as sementes, para partir para o processo de fermentação. Bom dia, sou a Maria Clara. E a fermentação alcoólica é um processo biológico onde açúcares como glicose, frutose e sacarose são convertidos em energia celular com produção de etanol e dióxido de carbono como resíduos metabólicos. Como este processo ele pode ser realizado sem a presença de oxigênio, ele é considerado um processo anaeróbico. No preparo da fermentação, após a gente fazer os ajustes de Brix e pH, nós acrescentamos então 1,85 gramas de fermento, que são as leveduras, e deixamos no shaker por 2 dias. Para fazer os ajustes de Brix e pH, nós adicionamos sacarose para o Brix, que estava 6,3 para 17,8, e ácido para ajustar o pH, que estava 6,5 para 5,74. No processo de destilação, foi colocado o caldo no destilador, onde houve aquecimento do líquido. Foi separado água do etanol puro, e ao final a gente conseguiu um teor alcoólico de 63,8 graus GL. Bom, então o nosso caldo inicial, ele tinha 6,3 graus Brix, e o ideal era que tivesse ali no 18. Então a gente adicionou sacarose para chegar ali no 17,8. O nosso pH estava 6,5, e o ideal era 4, entre 4 e 5, então a gente adicionou ácido para chegar no 5,7. E depois da destilação, a nossa amostra teve um teor alcoólico de 63,8 graus Brix. A gente conseguiu um objetivo parcialmente, porque a gente conseguiu o maior teor alcoólico da sala, de 63,8, mas o ideal para um aguardente é de 38 a 54 graus GL. E é isso, muito obrigada. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. Então, vamos dar alguns minutinhos para avaliação desse trabalho também. E, na sequência, nós vamos abrir para as perguntas, né, dos avaliadores e avaliadoras, tá? Então, só um minutinho para que haja, então, tempo para a avaliação, formulário online, e a gente já inicia, tá bem?
Certinho. Então, uma pergunta para os avaliadores e avaliadoras. Podemos iniciar a sessão de perguntas para as equipes? Sim. Tá joia. Fiquem à vontade, né, porque se vocês quiserem se organizar, né, as falas, né, o professor, se quiser continuar, o professor que já deu ok, né, que sim, quiser iniciar, fique à vontade. Ok, obrigado. Bom dia para todos. Sou o professor Antônio. E, bom, primeiro eu quero parabenizar todos pelos trabalhos, são muito interessantes. E queria fazer um comentário breve, construtivo, claro. Eu acho que os grupos, em geral, todos apresentaram os objetivos, o que é extremamente importante, mas na minha opinião, alguns grupos deixaram de apresentar, desculpa, deixa eu pôr minha imagem aqui, deixaram de apresentar a justificativa do trabalho, e é uma sugestão que isso seja sempre pensado e apresentado. Essa justificativa pode ser a necessidade de resolução de um problema identificado, ou, por outro lado, uma oportunidade que você enxergou para empreender, para criar um negócio, uma nova tecnologia, etc. Então, acho que pensar na justificativa é muito importante também. Talvez tenha até pensado, só que na apresentação não foi dito. Mas, em geral, foi muito interessante. Eu queria só fazer uma pergunta para a Gabriela e para a Jennifer, do Telhado Verde. E essa pergunta é se vocês vão continuar o trabalho até a execução. Vocês vão acompanhar até o fim. Então, e agora a gente vai estar produzindo protótipos, né, no AutoCAD. Logo em seguida, a gente vai fazer, o ano que vem, a gente pretende fazer um protótipo real, e depois a gente quer acompanhar a implementação, assim. No meu caso, o ano que vem eu estou no meu 3º ano, então eu vou conseguir acompanhar o protótipo real, mas a Jennifer vai conseguir, sim, acompanhar a parte de implementação do telhado verde real. Ok, muito obrigado. Professor, é só isso. Obrigado. Obrigada, professor Antônio. Nós temos também os outros professores avaliadores, né? Se quiserem também. Bom dia, professora Cássia, tudo bem? Fique à vontade, viu, para fazer suas perguntas. Bom dia. Primeiro, queria parabenizar a todos pelo trabalho, pela apresentação, né? As ideias são ótimas. Então, a primeira coisa é parabenizar. Queria fazer uma pergunta para as meninas do trabalho do Telhado Verde, né? Que é parecida, né? Relativa ao que o professor já falou. Se vocês chegaram, né? Ou pretendem, né? Em algum momento avaliar qual que é o custo desse telhado verde, né? E dentro da implementação, né, como vocês já falaram que vão implementar daqui a algum tempo, né, se já existe alguma estimativa de custo disso, da manutenção desse telhado verde para o campus. Bom, o telhado verde depende muito da quantidade de vegetação, se é um tipo intensivo ou tipo extensivo. Mas do tipo extensivo, que é o mais leve, aproximadamente R$200 por metro quadrado. Agora, do intensivo, pode ter árvore, cada árvore depende muito do tipo de árvore ou do tipo da estrutura, e tem que ser planejado junto com a construção do prédio. Então, é um pouco difícil dizer, porque tem que ser planejado do tipo intensivo. Do extensivo, aproximadamente esse valor. Tá certo, obrigada, viu, meninas? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E eu queria fazer uma pergunta geral aos demais grupos, né, que trabalharam com a produção de etanol, com a produção de líquor e de aguardente, em relação eu vi que a maior parte dos grupos tiveram que fazer uma adição de sacarose para conseguir uma concentração maior, para em seguida fazer a fermentação. Vocês veem outra maneira de conseguir essa concentração de açúcar maior no mosto, sem que seja necessário adicionar sacarose realmente, partindo da matéria-prima de vocês? Prazer, professora.
a gente trabalhou com a sacarose assim, pois era o meio mais fácil e mais viável assim, mais rápido, né? Que a gente precisava de mais tempo. A gente adicionou por esse motivo a sacarose, mas eu não desconheço outro método, outro meio de concentrar mais a quantidade de açúcares. Eu acho que aí vocês poderiam ter concentrado realmente o caldo de vocês, né? Ter partido do método de concentração, que é o que seria feito na indústria, né? Ao invés de ter adicionado a sacarose pura para chegar na concentração. Então, poderia ter adicionado uma etapa a mais, né? É algo que eu sugiro, assim, se houver tempo de fazer dentro do trabalho de vocês, né? Tentar concentrar o caldo de vocês para não precisar fazer a adição de sacarose. Isso, né, se for possível, dentro da condição da amostra que vocês têm aí, tá bom? Sim, a gente pensou também em não colocar água no caldo, né, como substituição da sacarose. Também é uma possibilidade. Então, tá certo, era só isso de pergunta mesmo. Agradeço a todos e parabenizo a todos mais uma vez, tá? Obrigada, professora Cássia, pelas contribuições. Obrigada, pessoal, por responder. Professor Marco, fique à vontade, né, para fazer os seus comentários, as suas perguntas. Bom dia, né, a todos e todas. Em primeiro lugar, queria agradecer aí o convite, né, para participar aí da banca avaliadora e parabenizar todos os grupos, né, pelos trabalhos, né, que acredito que sejam trabalhos inovadores, né. A gente percebe, né, no conjunto aí dos 6 trabalhos, né, que todos eles trabalham, né, com tecnologias que talvez no momento ainda não esteja, né, disponíveis ou viáveis economicamente, né. Então, também reforçar o comentário do professor Antônio, né, acho que a justificativa daria uma contribuição, né, maior aí para os trabalhos, e só fazer um comentário genérico, que não seria nem pergunta, né, mas alguns grupos acho que até fizeram, né, quando você não conseguir atingir, né, o resultado esperado, justificar, né, por quê, e apontar, né, algumas alternativas e necessidade de aprofundar a pesquisa, né. Então, sempre no final do trabalho é interessante, né, colocar as propostas de continuidade. E por se tratar também, né, de tecnologias inovadoras, né, que acho que talvez não seria o objetivo, né, do trabalho, mas comentar um pouco ou fazer alguma pesquisa sobre a viabilidade econômica, né, se esse desenvolvimento, essas tecnologias propostas, se elas existe um potencial, né, delas serem aproveitadas, né, futuramente. Então é isso, mas no geral é muito bom, né, fiquei muito satisfeito, né, de participar e reiterar, né, o parabéns aí a todos os grupos. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Marco, pela consideração. Alguém quer fazer mais algum comentário, gente? Alguma pergunta? Se os avaliadores também quiserem retomar algum ponto, né? De repente, algo que surgiu depois para ser dito, fiquem à vontade, né? Não? Nesse caso, então, eu agradeço novamente pela participação no evento, pela disponibilidade dos avaliadores, pela disponibilidade das equipes, da professora ou professores, né, que estejam acompanhando aqui as suas equipes. É sempre muito bom a gente ver alunos envolvidos, né, nesses projetos que trazem um saber, um conhecimento e habilidades que dificilmente seriam alcançados de outra forma, né, se não fosse através de projetos. Então, é sempre muito bom ver estudantes aí atuando nesses projetos de pesquisa. Eu agradeço novamente, em nome da comissão organizadora, e a gente, então, encerra, né, professor Alexandre, que também está moderando a sala, também está colocando no chat parabéns
e que vocês sigam a continuidade dos trabalhos. Gente, muito obrigada e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, Kelly. Tchau, tchau, Alexandre. Obrigada, viu? Obrigado a você. Tchau, bom dia a todos. Bom dia, Marcos. Até mais, professora. Tchau, Bom dia, boa tarde obrigado. para todos. Até uma próxima oportunidade. Até.